Que são 8 horas e 37 minutos. Uma das informações em destaque na edição de hoje do Times, do New York Times, é que após a ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela, mais de 10 navios petroleiros romperam o bloqueio marítimo dos Estados Unidos para deixar a Venezuela. O jornal revelou que ao menos 16 petroleiros, alvos de sanções dos americanos, deixaram águas venezuelanas num movimento coordenado para tentar romper esse bloqueio naval imposto pelo governo dos Estados Unidos ao petróleo da Venezuela. Agora há pouco também, no repórter CBN, Cássia Godoy trazia aí informações a propósito do preço do barril do petróleo nestas últimas horas. Claro que toda essa preocupação se dá exatamente pelo interesse agora americano em relação às petrolíferas venezuelanas, quando o próprio presidente Donald Trump diz que as petroleiras americanas vão operar na Venezuela, sem trazer muitos mais detalhes sobre esse assunto. Para conversar sobre este cenário que nós estamos vivenciando agora, convidamos Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil, mestre em Relações Internacionais, doutor em Direito Internacional. Welber Barral, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton, e feliz 2026 para você, para a Cássia, para toda a equipe aí. Obrigada, bom dia. Welber Barral, considerando que os Estados Unidos não dependem necessariamente do petróleo na Venezuela, este interesse americano ele é muito mais do ponto de vista geopolítico do que econômico? Milton, existem duas coisas. Em primeiro lugar, claro, é geopolítico. O Trump fez essa interpretação da doutrina Monroe no sentido de que a América Latina, de fato, é a área de influência prioritária dos Estados Unidos. Ele já vem falando, inclusive, de intervenção em outros países da América Latina. Então, de um lado é geopolítico. De outro lado, há muito interesse das empresas americanas que deixaram de operar na Venezuela durante muito tempo. A Venezuela tem recursos petrolíferos inexplorados por conta da ineficiência da PDVSA. Então, tem várias empresas americanas, principalmente a Chevron, que querem atuar muito na Venezuela, diretamente explorando o petróleo venezuelano. Então, é disso que se trata fundamentalmente. E quais podem ser as consequências no curto e no médio prazos desse cenário que nós estamos vivendo agora em relação, por exemplo, ao preço do petróleo? Cássia, como os Estados Unidos hoje têm uma oferta interna de petróleo grande, pode haver a médio prazo, porque na verdade você teve uma queda muito grande da produção de petróleo na Venezuela. Mas a médio prazo, havendo a presença de empresas estrangeiras, principalmente americanas, você pode ter uma oferta maior de petróleo venezuelano, que é petróleo pesado, e a partir daí uma queda no preço internacional do petróleo. Agora, Welber Barral, qual a possibilidade do governo americano, das empresas americanas realmente atuarem nesse mercado? Até porque há uma dúvida hoje em relação ao custo de uma operação como essa, já que haveria necessidade de uma forte recuperação dessas áreas todas para a exploração do petróleo. Exatamente como nós mencionamos, Milton. Assim, nós estamos falando a médio prazo, porque a grande verdade é que nas últimas décadas houve pouco investimento na exploração de novos recursos e áreas na Venezuela. A Chevron chegou a operar lá durante o governo Biden, porque houve uma autorização especial para a Chevron trabalhar na Venezuela. Ela acabou se retirando no início do governo Trump, agora vai voltar e vai retomar os projetos que tem. Ela está mais adiantada. Mas tem, inclusive, interesses de empresas da região, empresas brasileiras, inclusive, que são fornecedores de equipamentos, etc., de que haja uma retomada da operação na Venezuela com empresas privadas para que, a médio prazo, eu estou falando aí de 5 a 10 anos, a Venezuela possa se tornar de novo um grande produtor de petróleo. Agora há pouco, Welber Barral, você mencionou para a gente que a Venezuela tem um petróleo pesado. Explica para a gente essa particularidade. O que existe no mundo, dependendo de cada região do mundo, você tem diversos tipos de petróleo. O petróleo da América Latina, principalmente o brasileiro e depois o venezuelano, são petróleos mais pesados. Eles são utilizados seria na base, eu não sou especialista em química, mas no início da base do setor de petroquímicos, o que são produtos mais pesados. Enquanto petróleos mais leves, como é o caso da Oriente Médio, do Cazaquistão, eles são utilizados para produtos mais leves, como é o caso de querosene de aviação, por exemplo. Agora, Welber Barral, olhando aqui para o mercado brasileiro, do ponto de vista da produção de petróleo aqui no Brasil,
Que tipo de concorrência pode haver a partir da atuação americana na Venezuela? Milton, uma tendência que nós vamos ver é que, assim, na verdade, a extração, o sequestro do Maduro foi muito fácil para o governo americano. Isso vai ter duas repercussões importantes. Em primeiro lugar, vai aumentar a legitimação de ações como essas na América Latina, de intervenção na América Latina, principalmente em anos como este ano, próximo ano e 2027, onde nós vamos ter muitas eleições em países da América Latina importantes, como é o caso do Brasil e em 2027 na Argentina, o que pode fazer com que os Estados Unidos tenham mais intervenção direta ou indireta na América Latina. Um segundo impacto político importante é que grande parte da justificativa para a intervenção na Venezuela é a política da Flórida. A Flórida tem lá, de onde é inclusive o Marco Rubio e várias personalidades importantes do Departamento de Estado, você tem muitos descendentes de cubanos e de venezuelanos que são radicalmente anti-esquerda. Então, vai fortalecer esse grupo na Flórida e vai fortalecer os argumentos para uma guinada mais à direita na América Latina, e isso é bom lembrar, Milton, sem que haja, por exemplo, uma visão liberal, como aconteceu durante a negociação da ALCA, no início dos anos 90, que a visão do então governo Bush pai era por uma liberalização maior. Agora não, agora é uma visão muito mais geoestratégica, com ênfase na intervenção estatal, principalmente em áreas como é o caso de minerais raros, como é o caso de logística. E por isso o grande interesse, por exemplo, do Canal do Panamá. Elber Barral, e como fica a situação, por exemplo, da China, que era uma grande compradora até esse momento do petróleo da Venezuela? Bom, a China vai ter que procurar alternativas. A China já estava comprando muito petróleo da Rússia, né? A China e a Índia acabaram se beneficiando muito de um preço mais baixo do petróleo russo por conta das sanções americanas. A Índia chegou a receber uma tarifa adicional de 25% por conta disso, justamente. Então, a China deve se tornar mais dependente do mercado russo, o que também tem implicações geoestratégicas. Elber Barral, qual a preocupação que deve ter aqui no Brasil do ponto de vista da indústria de petróleo? Bom, eu acho que nós temos várias preocupações no Brasil, do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de alianças na região, mas especificamente na área econômica, nós temos que lembrar disso. Ou seja, em primeiro lugar, a depender do volume de investimentos na Venezuela e do tempo desses investimentos, isso pode ter um impacto futuro no preço de petróleo, que pode afetar investimentos no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Brasil continua sendo um grande exportador de petróleo e um importador de derivados. E aí o Brasil precisa refazer sua legislação, alterar algumas distorções que impedem mais investimento no refino de petróleo no Brasil. De verdade, estamos num compasso de espera até para poder compreender quais são os próximos movimentos e como você nos chamou a atenção, qualquer mudança em relação às operações na Venezuela ainda vão depender de tempo, porque não é um processo de uma hora para outra. Mas fiquemos nesse aguardo, trazendo aqui sempre a análise. E muito obrigado, Elber Barral, por nos ajudar a pensar sobre esse assunto. Um bom dia. Muito obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia. Elber Barral foi secretário de Comércio Exterior aqui no Brasil, é mestre em Relações Internacionais e é doutor em Direito Internacional. Conversou com você no Jornal da CBN, agora que são 8h46.